E salve, salve galera, Mando RP aqui gravando mais um vídeo pra vocês. E pois é, bicho, eu achei que daria esse assunto por encerrado. Coringa 2 foi um fracasso, quem viu, viu e quem não viu nem perca seu tempo. Só que parece que aqui e ali eu ainda me deparo com uns debilóides, na falta de expressão melhor, comentando a respeito dele, do personagem mais do que do filme, sem talvez nem entrar a fundo na gênese do personagem. Então pessoal, tô aqui depois de 2 semanas, quero pedir, antes de continuar, pedir desculpas, porque além de eu ter ficado um pouco sem ideias e sem material para fazer crítica, por exemplo, e bater um papo, claro, porque não ia rolar até eu me deparar com um comentário aleatório. Eu acabei me entretendo com finalizando Assassin's Creed Odyssey, que eu rejoguei, né? E já tem vídeo aqui no canal comentando dele, não especificamente uma crítica, mas tem comentários sobre ele. E comecei a jogar Dragon's Dogma 2. Esse tem as minhas primeiras impressões, né? Que eu joguei durante 2 horas aí de teste. E agora eu tô jogando mais a fundo. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, pessoal, eu tô aqui, como de praxe, para oferecer a vocês, não essa gênese que eu falei, tá? Porque talvez eu nem tenha conseguido interpretar o personagem tão bem assim, mas eu venho oferecer uma visão que talvez seja diferente, né? A respeito do personagem. E vale dizer que, embora eu traga aqui e ali algumas informações de HQs, eu não vou me aprofundar muito nessas informações, né? Se vocês quiserem referências mais precisas e comentários mais completos a respeito dessas passagens, o que não falta aí é canal que é muito competente nisso, muito melhor do que eu jamais serei, e que poderão dar essas informações pra você. HQ tal aconteceu tal coisa, ou a história da HQ tal, enfim. Então, bora lá. Vamos começar com uma breve apresentação. Pra quem não sabe, o Coringa ele surgiu na HQ Batman 1, lá de 1940, enquanto o herói ele foi criado em 1939 e apareceu na HQ Detective Comics. Se alguém aí ainda tinha alguma dúvida sobre quem é o pilar da DC, eu acho que essa dúvida já não existe mais, né? Ainda que não pareça, né, o Coringa ele tem 84 anos, velho. E como não poderia deixar de ser, né, ele já teve várias fases nas HQs. Começando com um psicopata sádico, eita que a dicção hoje tá ruim. Passando por um simples palhaço pateta na década de 50 por conta daquele código dos quadrinhos. Foi uma treta aí, tem canal que explica, né, forçaram a dar uma suavizada, e até que ele voltou às raízes mais ou menos nos anos 70, vai. Não sei precisar exatamente pra vocês. Mas eu imagino que quem aqui assiste esse canal deve estar se perguntando aonde eu quero chegar trazendo essas informações. E, claro, pergunta mais do que justa, mas deixa eu devolver uma outra. O que nós devemos esperar do Coringa em adaptações? Eu não sei se eu vou conseguir trazer essa resposta, tá? Mas vamos discorrer sobre algumas coisinhas. E aqui, claro, eu sublinho adaptações, visto que dentro das HQs, com todos esses anos de vida e uma infinidade de autores, criou-se uma liberdade de ter qualquer Joker que você quiser. Eles são insano, psicopata, herói, divindade. Sim, ele já adquiriu poderes de entidades e mais de uma vez. Bom, acho que se eu não me engano, 2 vezes que ele conseguiu fazer isso foi meio que... Não era exatamente o Coringa, tá? Mas era insano como. E até 3 deles coexistindo. Pois é, né? A DC e suas manias doidas. Enfim, daí vamos deixar as loucuras da DC um pouco de lado e vamos nos concentrar em filmes, séries, jogos e animações que permitem ter algo mais fechado e fácil de acompanhar. Afinal, meio que o trabalho dessas mídias é condensar esse quase 1 século de idade e transmitir uma ideia para o público que, querendo ou não, é maior que o das HQs. Visto que a HQ ainda é um mercado muito nichado e complicadíssimo de se acompanhar, por razões que eu não vou mencionar nesse vídeo, mas ele tende a ser menor, vai permanecer assim, porque digamos que as HQs elas se enrolaram aí numas coisas e é difícil mudar. Seguindo,
Em meio a tantas idas e vindas, alguns elementos meio que permanecem inalterados e na verdade ficaram ainda mais enraizados no cânone do personagem, tá? Um desses elementos acontece meio que de maneira involuntária, que é a origem do personagem. Basicamente, ele é o bandido capuz vermelho. Mas como a boa e velha DC é uma zona, essa origem ela vai e volta várias vezes. Inclusive o Alan Moore, na HQ A Piada Mortal, ele já tentou canonizar isso. Mas eu garanto pra vocês, sigam pensando que é um mistério, tá? Porque nessa mistura de 3 Coringas ao mesmo tempo, canoniza lá ele ser o capuz vermelho, canoniza ele ser um comediante, volta ele não é mais, e não sei o que. E tem HQ que ele fala que o passado dele é uma total loucura, ele não se lembra. Enfim, no meio dessa salada é mais fácil você fingir que não tem. Por isso que eu disse que é involuntário. Outro elemento é a loucura. Na realidade, o Coringa ele tem uma mistura muito peculiar e como eu não sou médico, não cabe a mim aqui bater o martelo, tá, do diagnóstico. Mas claro que ele é louco e imprevisível, como a HQ Crise Infinita de 2005 deixa bem claro, tá? Se eu não me engano, vou explicar aqui, é uma versão paralela do Alexander Luthor, ignora o Coringa, aí os caras falam que é porque ele é imprevisível. Enfim, se eu conseguir a imagem, ela deve entrar agora. Demorou? Então vamos em frente. Mas também tem a psicopatia, genialidade, que de forma alguma podem ser ignoradas, tá? Ele é um psicopata, mas também ele é genial de certa forma, já que ele mesmo desenvolveu a fórmula do gás do riso, pra vocês terem ideia. Meio que dá pra dizer que essas características elas fazem parte da construção do que é o Joker, tá? Assim como em cada mídia que ele aparece, o criador pode inserir elementos que o modifiquem à vontade. Tem lá uma HQ chamada White Knight, se eu não me engano nessa HQ ele é até um herói. E vamos lá, no filme do Tim Burton, de 1989, eu tenho que ficar me puxando o tempo todo, que botar em off, né? Eu tenho que ficar me puxando o tempo todo, senão eu vou acabar divagando demais. Voltando, o Coringa foi responsável pelas mortes dos pais do Batman, assim como no filme solo dele de 2019. Só que no Tim Burton é de maneira direta e no de 2019 de maneira indireta. E calma, pessoal. Eu sei que aquela pergunta ainda tá martelando na cabeça de vocês, mas eu vou responder ela agora, ou pelo menos tentar, como eu falei. Bom, o que eu quero com esse vídeo, na verdade, é mostrar a vocês que o Coringa ele não pode e não deve existir de forma alguma sem o Batman. E por quê? Bom, mais do que meros personagens, Batman e Coringa são, em essência, conceitos. Quase sempre nas histórias do morcego, sejam em adaptações ou mesmo nas HQs, quem detém o protagonismo real é a cidade de Gotham, tá? Ela, com a sua arquitetura gótica, becos escuros e ruas infestadas de criminosos, é sempre um elemento constante e imutável. Não interessa que aventura nós vamos acompanhar. Durante os 85 anos de vida do Batman, a cidade é sempre citada como problemática por um fio de mergulhar no caos completo. Surgindo depois de suas duas principais figuras, eu me arrisco a dizer que, sem perceber, o Bob Finger e o Bill Kane criaram um organismo vivo, centrado a partir da Torre Wayne e que se espalhou por todo o entorno. Já é contado e recontado nas HQs que os Wayne são parte dos alicerces da cidade desde os seus primórdios, de Nathaniel até Thomas Wayne. Por isso eu fiquei tão indignado com lá no Pinguim não ter nenhuma citação à família Wayne. Mas, como eu disse, né, Gotham tornou-se um organismo vivo, grande e complexo. E por que eu acredito nisso? Bom, diferente da sua reluzente, brilhante e segura vizinha Metrópolis, Gotham é tomada pela máfia e poderosas famílias do crime, tanto quanto seu quase infinito número de super-vilões. Aí são os vilões meta-humanos, né, com superpoderes. E aí fica o questionamento, será que isso acontece porque o deus de capa que ostenta um S no peito não está presente nas ruas? Sempre atento, sempre vigilante? Não, nas HQs, na verdade, nós nunca ouvimos falar que Metrópolis, antes da chegada do Superman, tinha os mesmos problemas de Gotham City. Mesmo antes do Batman, a cidade vivia naquele fio que eu acabei de citar. Não à toa que, em meio a tantos problemas, em uma noite fatídica, um casal é baleado em um beco escuro e seu único filho é testemunha.
Se não ficou claro ainda, vejam, a cidade talvez estivesse tão saturada e tal qual um ser vivo, ela acaba dando à luz aquele que talvez pudesse salvá-la da perdição. Então a cidade estava tão infestada de criminosos, tão à beira do colapso, que ela dá à luz ao Batman. Eu arrisco a dizer, na real, que em 26 de junho, às 10h47 da noite, no Beco do Crime, morriam os fundadores da cidade e em seu lugar nascia o filho legítimo dela. Claro que isso é apenas suposição minha, tá? Mas isso pode explicar o porquê do Batman ver Bruce apenas como uma máscara, né? Você vai olhar em HQs, por exemplo, tem uma cena muito... que você vê até circulando na internet às vezes, nesses portais nerds, em que a trindade da DC, o Superman, a Mulher Maravilha e o Batman estão tocando no laço da verdade. Cada um se apresenta Clark Kent, Superman, Diana Prince de Temícera, Mulher Maravilha. E na hora que vai passar pro Bruce, ele fala Batman. Ele nunca se dá como Bruce Wayne. Então eu acho que o Batman, talvez ele tenha se aproveitado da semelhança com o bilionário Playboy e embarcou em uma jornada dupla para salvar a cidade. Né? De dia filantropo, tentando investir no dinheiro na Fundação Wayne e tal, e de noite massacrando os bandidos. E eu acho também que não parou por aí. A cidade teve outro filho, que é o extremo oposto. Quase como numa tentativa de se equilibrar. Só que isso pode ser uma visão tanto quanto fantasiosa. Por quê? Porque, de fato, eu só tenho alguns indícios para apontar para vocês, como na HQ O Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, em que a gente vê o Coringa, por exemplo, catatônico enquanto o Batman estava aposentado. E assim que o Batman retorna, ele volta ativa. Eu sei, essa HQ ela não é canônica. Tudo bem, tranquilo. Mas sempre nós vemos uma espécie de... pra mim ela é a máxima, tá? Mas sempre nós vemos, pra quem lê HQ, né? Que existe uma espécie de ligação quase umbilical entre o Batman e o Coringa. E meio que o Batman ele funciona de forma independente, tá? Até porque ele é o herói. Então ele pode estar na história lutando contra o Darkseid, lutando contra o Charada, lutando contra quem for. Enquanto o Coringa, ele não funciona sem o Batman. Não vai. Porque por si só, ele não tem a quem se opor. Entendem? O Coringa ele é como o Nolan bem tentou mostrar. Ele é aquela força do caos. Só que essa força do caos ela não faz sentido se ela não tiver uma força de ordem, da ordem, que possa se opor a ela, que possa bater de frente. O caos pelo caos no Coringa não faz sentido sozinho, tá? É isso que é meio complexo de entender. Eu acho, de verdade, assim, na minha concepção, que pro Coringa existir, você precisa de um, digamos que um fator de motivação. Ele só vai agir daquele jeito, até talvez... Vamos pegar aqui, eu tô pensando agora, me ocorreu. Aquela HQ do Injustice, em que ele explode uma bomba em Metrópolis, aquilo meio que só acontece porque ele pega uma figura longe, de certa forma, e teoricamente incorruptível, talvez em um nível maior que o próprio Batman, e quebra ela ao meio, que é o Superman, né? Então, pra você ver, ele precisa ter uma força oposta a ele, para que ele funcione como personagem, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu não tenho... É claro, é só uma suposição minha, é um machismo, eu acho que ele veio concebido dessa forma, talvez não concebido, mas ele acabou ganhando esse formato, em que, pra vocês terem uma ideia, Gotham foi quem criou Batman. Quando, através da figura do Joe Chill, ela tira a vida do Thomas e da Martha Wayne no Beco do Crime. E foi Gotham quem derrubou um criminoso comum em um tanque de ácido e fez emergir a figura do maior vilão daquela cidade. Então, sim, é uma teoria minha, mas ele só surge e funciona porque ele pega características do Batman e leva para um contraponto não, né? Um oposto doentio, mas que pouco se mostra funcional sem o Batman em si. E aí, talvez esse final tenha ficado um pouco confuso, porque eu não soube concluir bem, mas digamos que assim,
A cidade é a responsável pela criação dos dois. Gotham é o pano de fundo que faz funcionar tanto o Batman, tanto o Batman não, o Coringa confrontando o Batman. Então, pro Coringa funcionar, ele precisa do Batman e da cidade. Fora desse ambiente, ele não vai funcionar tão bem. As motivações dele não vai funcionar em outro lugar. Tem uma HQ em que ele troca de lugar com o Luthor e aí mostra que o Batman sabe lidar melhor com o Coringa e o Superman com o Luthor, mas na realidade, tipo, ela é uma HQ bem fraca de história, pra você ter ideia. Então você lê ela nem faz muito sentido. Tipo, ela é bem medíocre mesmo. Era só pra, tipo, colocar os dois numa situação inusitada e que mostrava que eles sabem lidar cada um com o seu vilão. Mas, sinceramente, quando você inverte, quando você tira o Batman da equação, o Coringa ele perde muita força. Ele perde muito propósito, porque ele tá ali por uma razão específica. Servindo a cidade mãe, né? E tentando fazer oposição, digamos, ao seu irmão. E, cara, essa é a leitura que eu tenho aqui pra passar pra vocês, de achar que realmente só dá certo se for nesse molde, senão, de verdade, Hollywood não adapta o Coringa sozinho. E no mais é isso aí, pessoal. Não sei quando a gente se vê de novo, qual que vai ser o próximo vídeo, mas falou e até a próxima. E perdão se o vídeo ficou confuso e fraco, tá?